Terça-feira é dia de falar de tecnologia aqui no 90 Minutos. Ao meu lado, Alex Fernando. Muito bom dia, Alex. Bom dia, Marcos. Bom dia a você que nos assiste. Marcos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que gera uma certa polêmica entre o meio empresarial, que é monitoramento de usuário. Todo mundo sabe que a partir do momento que você contrata um funcionário para trabalhar com um computador, seja ele digitando ou fazendo qualquer coisa, inevitavelmente ele vai gastar certa parte do tempo dele mexendo na internet. E, além disso, ele vai utilizar e-mail, seja dele, seja da empresa, para finalidade pessoal, seja pela facilidade, porque o cara não tem tempo, às vezes ele precisa fazer um serviço de banco, ele precisa fazer um trabalho na faculdade ou na escola, ele automaticamente vai utilizar os meios computacionais da empresa para fazer isso. E a empresa ela tem mecanismos para ela monitorar e, pelo outro lado, existe o fato de que o funcionário pode se sentir que a sua privacidade está sendo invadida. E aí, muitas vezes, vai parar na justiça e existe entendimento, está amadurecendo com o tempo, o entendimento dos tribunais, mas até pouco tempo era quase sempre ganho de causa por funcionário, por invasão de privacidade, porque é um preceito constitucional. Só que, num caso específico do uso do e-mail corporativo, aquele que é o e-mail da empresa mesmo, existe um entendimento dos tribunais que se o empregador ele avisou antes, com antecedência para o funcionário, que aquele e-mail é exclusivo da empresa e que ele é monitorado, ele é vigiado, existe sim o entendimento de que o empregador tem o direito de fazer isso. Caso ele não avise, ele está incorrendo em invasão de privacidade. Isso gera, às vezes, indenizações bilionárias para o funcionário. Na última lei sancionada sobre a lei da anticorrupção, que é um assunto que está até em alta no Brasil agora. Muito em alta. Ela cita uma coisa que empresas maiores já utilizam há algum tempo, principalmente multinacionais, empresas fora do Brasil, que é aquela parte de regimento interno, um estatuto da empresa, o que pode e o que não pode, a parte de política de segurança. Empresa maior, normalmente, ela age como se fosse um condomínio. Ela tem um documento onde ela estipula as práticas que um funcionário tem que fazer, o que ele não pode fazer, como ele deve se portar, o que é proibido, o que é permitido, quais são os horários, quais são as regras da empresa, e ele compila aquilo num documento. E quando o funcionário entra para a empresa, ele automaticamente recebe uma cópia daquilo, como se você entrasse para um condomínio. Você recebe uma cópia daquilo ali e você assina dando ciência que você recebeu. Se você recebeu, você tem que cumprir aquilo que está ali. E, paralelamente, empresas maiores elas já usam há muito tempo uma coisa chamada de política de segurança. Nessa política de segurança é basicamente traçado as mesmas regras para o uso corporativo do seu parque tecnológico, dos seus computadores, da rede, do e-mail, o que pode e o que não pode. E aí, como o funcionário dá o aceite dele ali, automaticamente a empresa está respaldada juridicamente. Se acontecer alguma coisa, se ele foi pego fazendo alguma coisa, automaticamente a empresa pode acionar ele. Até porque existe um entendimento do Código Civil e de todo o ordenamento jurídico que a empresa responde solidariamente por tudo aquilo que o funcionário faz. Se ele está utilizando um computador da empresa, por exemplo, para caluniar alguém por e-mail, numa rede social, a empresa vai pagar no lugar dele. Se ele utilizou o computador da empresa, sei lá, para vazar pedofilia, pornografia infantil, alguma coisa nesse sentido, vai sobrar para a empresa. Então, a empresa ela tem não só o direito, como até a obrigação
de se valer desse tipo de recurso para se resguardar. Sem falar que, além da perda de produtividade, tem um estudo recente que mostra a quantidade de horas que um funcionário normal perde por dia, normal, tá? Tem uns que não perde tanto, tem uns que perde até muito mais. Quanto que ele perde por ano com brincadeira na internet? Rede social, então, é um veneno. Dentro de empresa, se deixar o funcionário, ele investe. Ao invés de ele ter 1 hora de repouso, ele passa a ter 1 hora de serviço E o resto é de repouso. Existe um entendimento por parte de gestores mais experientes que o interessante seria você liberar o acesso para esse tipo de coisa nos momentos de folga do funcionário. Tipo no momento de um cafezinho, ou no horário de um almoço, para aquele que fica na empresa. Para que ele, sei lá, ele possa ver suas redes sociais, ele possa responder seus e-mails pessoais. Lembrando que e-mail pessoal é pessoal. Em hipótese alguma, a empresa pode monitorar. Isso dá dano moral, inclusive. Mas se a empresa deixa um tempo livre para que um funcionário faça isso, gera uma certa satisfação nele, porque ele está fazendo, e muitas vezes ele precisa de um tempo, precisa de um banco, por exemplo. Pelo internet banking ele resolveria. E não dá. Apesar que hoje muita gente se vale do celular para esse recurso. Tá? Pois é, e Alex, aí você fala assim, se eu estou na empresa, eu sei que meu computador é monitorado, e aí mesmo assim eu acesso o e-mail pessoal, é privacidade minha? É privacidade sua. O certo é eu, no documento lá, constar que eu não posso acessar o meu e-mail pessoal. Correto, e a empresa mantê-lo bloqueado. Mas assim, você gera uma insatisfação no uso no seu certeza. funcionário, não gera? Por isso que os gestores mais experientes, eles insistem que o interessante é você reservar um tempo do dia, porque o funcionário não trabalha de 8 às 18 sem parar. Ninguém é uma máquina. Ninguém é uma máquina. Então, o cara automaticamente ele vai ter, sei lá, uns 15 minutos de repouso de manhã, vai ter um horário do almoço, ou a hora que ele chega, na parte da tarde, ou pouco antes de ir embora, pouco depois que ele chega. Nesses períodos assim, sei lá, uns 15 minutos, 20 minutos, você deixa livre para ele fazer isso. 15 minutos é mais que suficiente para você ver e responder seus e-mails, não é? Pois é, e é tranquilo hoje em dia, porque você não precisa nem usar o computador da empresa. Você faz todo mundo celular. tem um celular que é só você disponibilizar o Wi-Fi da empresa também para acessar no smartphone, né? Claro, se você controlar o horário, né? É. Se você deixar o Wi-Fi liberado o dia inteiro, Aí vai dar na mesma. o cara não está trabalhando, ele está mexendo no celular lá. Só que, ironicamente, para o funcionário é mais cômodo ele utilizar o computador. Porque vamos imaginar que seja aquelas repartições onde as divisórias seja pela metade. Todo mundo vê o que você está fazendo, onde você está mexendo. Se o funcionário está mexendo num computador ali, uma pessoa passou, acha que ele está trabalhando, tem o serviço dele. Agora, se você passou no corredor e viu alguém com o telefone na mão, com certeza ele não está trabalhando. Então, muitas vezes o funcionário, principalmente aquele que é mais mala, ele evita utilizar o telefone para não ser chamado a atenção e ele vai para cima do computador. Existe outra coisa ainda, quando você não monitora, quando você não controla a rede da sua empresa, ainda tem a degradação da banda gerado por aqueles engraçadinhos que insistem em baixar música pirata, baixar filme pirata, alguns mais cara de pau até assistir filme da empresa. Chega casos aí de empresa que 90% de todo o tráfego da rede é gerado por isso. Voltando a lembrar, como a empresa responde solidariamente, se for pego material pirata dentro da empresa, mesmo sendo um funcionário que baixou, a empresa vai responder por isso. É muita liberdade, né? A internet dá uma sensação de liberdade muito grande para a pessoa, né, Alex? Sem fronteira, né? Então... O sujeito... Uma vez eu vi uma reportagem dizendo que aqueles programas que bloqueiam a entrada em alguns sites, bloqueiam especialmente a entrada em sites pornográficos, ou seja, ao longo do dia, em horário de expediente, o sujeito está lá tentando acessar pornografia. São inúmeros os casos que chegam na justiça, inclusive de funcionário que foi pego em site de pornografia e foi mandado embora e ele recorreu para a justiça. De um tempo para cá já existe um entendimento por parte do judiciário e dos tribunais que é um direito da empresa mandar o cara embora, é um direito dela monitorar o que ele está fazendo. E pornografia, são muito raras as empresas que trabalham com isso.
Então, se você é contratado para trabalhar para uma empresa de outra área, não faz muito sentido você estar mexendo nisso. Aham. E sem contar que às vezes é até uma falta de respeito. No ambiente em que você está, existem outras pessoas, às vezes gente que Não concorda. e nem se sente muito confortável com Aham. esse tipo de coisa. E aí você está lá e tal, as pessoas passando, vendo. É um tanto desconfortável. Realmente caberia-se uma punição para esse funcionário. Há algumas empresas que apostam no ócio criativo, ou seja, dá a liberdade para o funcionário não fazer nada em determinado período, mas que nesse momento ele esteja pensando em alguma proposta, algum projeto, alguma coisa rentável para a empresa, né, Alex? Basicamente, esse tipo de atitude ela é tomada por aquelas empresas que trabalham com algum comportamento criativo. A gente Empresa vê de muito em software, agência, por exemplo, também, né? publicidade, Aham. empresas de jogos. Você conta com a criatividade do funcionário. Como no Brasil é muito pouca empresa nesse sentido, a grande maior parte é um serviço repetitivo, não tem muito sentido, realmente. E apesar de que reflete diretamente, quando você dá pelo menos os tempos para o funcionário mexer, reflete na satisfação dele, refletindo na satisfação do funcionário, consequentemente o trabalho dele vai ser melhor, a produtividade dele vai ser menor, os problemas que a empresa vai ter com ele vai ser menor. Porque lembrando que o maior fator hoje de sabotagem vem de dentro da própria empresa. O maior risco em segurança da informação vem de dentro da própria empresa. Como nós citamos aqui uma vez, teve um caso de um laboratório aqui que aconteceu e, por sinal, quase fechou em decorrência de sabotagem interna. Uhum. Então, você tratar bem seu funcionário é uma questão até de sobrevivência. E só lembrando, quando a gente fala de controle de acesso, aqueles proxies que a gente conversou lá nos primeiros programas. Aquele mesmo que você utiliza para controlar o que o seu filho acessa, é utilizado em empresa, só que com um porte maior, para controlar o tráfego do que as pessoas acessam na internet. Uhum. E esse tráfego, tanto você pode agir, o próprio mecanismo ele não deixa. Por exemplo, eu vou lá e digo que um site do facebook.com não é para entrar, para que o funcionário tentar, ele vai receber só uma mensagem. E ainda assim, esse dispositivo lá, ele vai salvar quem foi que tentou, a hora que tentou e o que ele tentou acessar. Uhum. Então, você vai ter em forma de relatório quem são aqueles que navegam, o que eles navegam, o que eles tentam navegar e não conseguem. Uhum. E às vezes você, com a análise do log, você consegue até ver o que ele está tentando acessar, o que ele está acessando, que está perdendo tempo. Você poderia ir lá e colocar esse site também numa lista de bloqueio. E tem jeito, Alex, de você burlar o sistema? Tudo tem, né? Mas Tudo assim, tem. o funcionário no dia a dia ali teria que ter um recurso, um conhecimento muito grande para burlar? Olha, depois que nós estamos na era da informação e do compartilhamento de ideias, de informações úteis. Uhum. Existem hoje inúmeros blogs na internet que ensinam técnicas que não são tão difíceis assim de o usuário montar. E existem programinhas. Outro problema, se você deixa seu funcionário baixar arquivo, ele pode baixar, além de música, filme pirata, ele pode baixar vírus, pode baixar esses programas que são nocivos. Uhum. Existem programas que eles praticamente furam qualquer tipo de proxy. Uhum. E nesse tipo de caso é interessante você coibir a utilização disso e manter sempre as máquinas atualizadas. Na política de segurança é interessante você contar o que ele pode fazer na máquina e inclusive o que ele pode baixar, o tipo de arquivo que ele pode ter. Se ele só utiliza um programa XYZ, não faz muito sentido você chegar na máquina dele e ele ter, sei lá, um programa X que você não é de interesse da empresa. Uhum. Isso. Para a gente concluir, parece ser um comportamento muito mais nosso, do brasileiro, infelizmente, a utilização, por exemplo, de um e-mail corporativo para tratar de assunto pessoal. A gente tem a impressão de que em alguns países, como na Europa ou Estados Unidos, por exemplo, as pessoas... Japão, vou dar um exemplo assim do suprassumo. É porque os Estados Unidos não se enquadra. No Japão, por exemplo, tem-se a informação, fala-se muito, por exemplo, que o funcionário tem a caneta dele aqui no bolso e a caneta da empresa. Para quando ele for usar alguma coisa pessoal, ele faz questão de pegar a caneta e gastar a tinta dele.
Deve ser, então, isso aí, um rigor deve ser enorme em relação ao e-mail corporativo também, né, Alex? Deveria, mas acontece que isso não é exclusividade de brasileiro. Recentemente teve uma denúncia, inclusive, da candidata Hillary Clinton lá nos Estados Unidos, em que ela mandou uns e-mails de dentro do e-mail corporativo do Estado e virou escândalo. Ela era secretária de Estado, né? Era. Isso virou um escândalo nacional e tudo, ela acabou sendo absolvida, mas chegou a ser um escândalo. Enquanto aqui no Brasil é normal. Ninguém fica tão espantado assim. Infelizmente, Ok, então. Alex, obrigado pela participação. Obrigado, Marcos. Até mais, pessoal. Vamos pro intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco aqui no 90 Minutos.